Isso. Amém. Boa noite, irmãos. Essa semana eu estava lendo. Na Bíblia diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, sempre esteja do lado da luz. Sempre busque a luz. O nosso Deus é a luz. Então, se você quer ser o reflexo dessa luz, que esteja sempre limpo, que a imagem desse espelho esteja sempre limpa. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa primeira música. Você seja sempre luz onde você for. Que
seja sempre bem brilhante e que essa luz faça diferença na vida da pessoa que está do seu lado, a pessoa que você por acaso encontra ali por uns minutos, mas ali você faça diferença na vida dela, amém? Que a palavra do Senhor seja sempre pronta nos teus lábios para anunciar a todos os povos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Nosso Deus é o Rei da Glória. Cada dia mais, o seu reino está próximo.
Senhor, completamente. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Suas vozes. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém, meus queridos. Podeis assentar. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que chegaram depois. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os queridos irmãos nesta noite. Eu não sei se podemos saudar aqueles que estão conosco online. Amém. Amém. Então, Deus abençoe a sua vida. Perdoe aí se tiver alguma instabilidade, mas que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, ainda que de forma online. Receba o nosso abraço e a gratidão pela sua presença. Quero mais uma vez, aqui, chegou a Sara aí também, pastor Jurandir, irmã Débora, pastor Arnon, irmã Sara, pedir para ficar em pé, pessoas queridas, nossas, pais aí do nosso irmão Moisés, a irmã do nosso irmão Moisés e o cunhado do nosso irmão Moisés aí, irmã Cindy, está feliz, hein, Moisés? Ei, irmã Cindy aí, todos muito felizes, e nós também, pela presença de vocês, alegria muito grande, também aqui o Paulo nos visitando também, Deus abençoe, seja muito bem-vindo entre nós, irmã Maria Aparecida ali também, estava conosco no domingo passado, João, aí com a gente também, essa turma boa aí, gente nossa, sejam muito bem-vindos entre nós, à casa do Senhor, e estivemos nesse tempo aí de oração, orando uns pelos outros, e Deus tem abençoado o povo do Senhor. Irmãos, nós estamos com grande expectativa, na próximo final de semana, nós estaremos aqui conduzidos por esta família querida, no nosso congresso infantil, e nossa gratidão a Deus pela chegada deles, tudo bem, tudo em paz, mas orando ao Senhor para que o Senhor os capacite para este momento grande aqui na igreja. Teremos lá as crianças do projeto lá do Promissão, né? Estou sabendo que vai vir um time forte de lá, grande, mais as crianças daqui, mais as crianças do projeto aqui, mais as crianças da igreja e outras também, aqui no templo da nossa igreja. Então teremos um grande grupo aqui na promoção desse congresso infantil. Precisamos, irmãos, de intercessores, pessoas que orarão. Se você não pode estar presente aqui ajudando, mas pelo menos nós contamos com a sua ajuda orando, pedindo a Deus. Ouvi ali o testemunho do irmão Sérgio, ali com a creche, eu já estive lá com ele, né? Nós já estivemos lá um tempo,
Irmãos, vamos pedir ao Senhor e estar nesse espírito de oração para que seja um congresso, uma grande semente semeada no coração dessas crianças, irmãos. Uma grande semente. E muitas vezes, irmãos, a gente luta uma batalha enorme para que um adulto entregue a vida a Jesus. A luta é grande, as batalhas são grandes. Mas às vezes esquecemos de semear a palavra para as crianças, né? Se semeássemos a palavra para as crianças, a gente talvez teria até um pouquinho menos de trabalho trazendo os adultos para a casa de Deus. Então, ore por isso, invista seu tempo de oração para isso, irmãos. Coloque-se diante do Senhor, estaremos todos reunidos aqui em nome de Jesus para esse tempo. Também, irmãos, vamos orar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor. Deus tem colocado no nosso coração e tenho recebido uma palavra de muitas palavras incentivadoras para começarmos esse empreendimento aí domingo, especialmente o primeiro domingo de abril à noite. E fico feliz com as palavras encorajadoras dos irmãos, aqueles que vão trabalhar especialmente, né, junto conosco. Ah, pastor, mas pode esvaziar. Irmãos, eu estou preocupado em esvaziar para encher depois. Estou preocupado com isso. Pode ficar tranquilo, em paz. Ah, pastor, vai te cansar muito. Irmãos, é só me dar férias para ir para Buena, em janeiro. O resto está tudo certinho. Me deu férias para ir para Buena, em janeiro. Está tudo resolvido, pastor Jurandir. Conhece lá? Me conhece? Está tudo certinho para mim. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado, irmãos, realmente em oferecermos o melhor espaço. Todo organismo vivo, ele precisa de espaço para poder crescer. Se os irmãos me perguntarem, pastor, podemos fazer um culto só, pastor, tá bom. E eu vou dizer, tá bom, podemos ficar 20 anos fazendo um culto só, não tem problema não, domingo. Mas, irmãos, eu estou preocupado com o espaço para a gente poder crescer mais. Essa é a minha preocupação. E, pastor, podemos fazer, irmão, podemos fazer do jeito que está, para sempre, não tem problema nenhum. Mas se a gente quer um templo novo, a pessoa que quer um templo novo, o pastor Kiko me disse isso ontem, disse isso no PGM, se a gente quer um templo novo, a gente tem que querer agora 2 cultos, porque a gente precisa encher de gente. Os 2, trabalhar, discipular. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. Então, irmãos, a gente ore por isso, coloque-se diante de Deus. Eu não tenho dúvidas, eu tenho convicção. Isso é uma prerrogativa do pastor. O Estatuto da Igreja diz que essa decisão é do pastor. Sobre cultos, a responsabilidade dos cultos é do pastor. Sobre orientação sobre cultos. E isso é feito com oração. E a gente tem orado por isso. Eu tenho absoluta convicção de que esse é um direcionamento para a igreja do Senhor, espiritual. Então, irmãos, eu peço aos irmãos para orar por isso. E trabalhar para que a gente cresça, avance nisso. Pastor, vai ficar um monte de espaço vazio. Nos primeiros cultos vai mesmo. Eu tenho certeza, tenho ciência disso. A não ser que você preencha eles com visitantes. Aí não vai ficar não. Aí rápido nós vamos ter que arrumar outro negócio para fazer. Porque 2 cultos só não vai dar. 2 cultos só não vai dar. Vai ter que ter 3, eu não sei como nós vamos arrumar. Mas esse é algo que a gente está perseguindo, irmãos. Algo que a gente está perseguindo. Eu estou preocupado e meu foco é esse. Meu foco é esse. Que vidas sejam salvas por Jesus. Eu não tenho outro objetivo. Irmãos, é muito mais confortável, muitas outras coisas. Mas eu sei que pode trazer conforto para mim. Eu sei isso. Mas eu em nada tenho, Atos 20, 24. Mas em nada tenho minha vida como preciosa para mim, conquanto que cumpro o ministério que recebi do Senhor, para ser testemunha da graça de Deus. Fico muito feliz, irmão, com as palavras de encorajamento que eu tenho recebido, mas vou ficar ainda mais feliz, orando incessantemente pela nossa vida, e orando para que Deus traga almas. Isso é a minha felicidade, vai ser a minha felicidade, vai ser essa, com certeza. Então, ore por isso, coloque-se diante do Senhor. Primeiro domingo de abril, a gente já começa, se Deus assim permitir. Temos esse momento novo, é verdade, na nossa vida também. Eu nunca trabalhei numa igreja que tivesse necessidade de 2 cultos. Para mim é novo também.
E para mim é sacrifício também. Então, vamos orar junto, irmãos. Ah, pastor, mas isso não der certo. Irmãos, eu não acredito que não dê certo. Eu não acredito. Eu acredito que vai dar certo. Mas, irmãos, a coisa boa de ser crente é que a gente sempre pode voltar atrás, né? Então, se não der certo, simples assim. A gente volta para o normal. Pronto, acabou. Mas, irmãos, eu acho que a gente não vai voltar, a não ser quando tiver um templo para 700 lugares, para a glória de Deus. Aí tudo vai voltar à normalidade anterior. Vamos orar por isso também, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor tantos projetos que a igreja tem orado. E sobre isso, eu quero, nesse momento, refletir na palavra de Deus, e depois nós vamos cantar um dos meus hinos preferidos. Mas eu quero refletir na palavra de Deus com os irmãos, nesse momento, sobre algo que tem sempre colocado no nosso coração. A Bíblia nos diz que nós devemos ser ousados em relação à palavra, em relação à pregação. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu poder, amor e equilíbrio. É interessante que na palavra de Paulo a Timóteo está escrito, Deus não deu espírito de covardia, mas lá poder, amor, mas existe uma terceira palavra, equilíbrio. Aquilo que na tradução anterior pode ser relacionado àquilo que o Antigo Testamento, especialmente no livro de Provérbios, chama de prudência. Prudência. E lá em Provérbios capítulo 14, texto da nossa reflexão nesta noite, Provérbios capítulo 14, verso de número 8, diz assim: a sabedoria do prudente, também aquilo que o Novo Testamento traduz por equilibrado, equilíbrio lá, a sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. A sabedoria do prudente é entender seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos ou dos tolos é enganar. Irmãos, a expressão prudência, no contexto nosso português, é aquele que, o prudente, é aquele que antevê situações e se prepara para as situações. O prudente é aquele que antevê situações e se prepara para as situações. Ele não muda as circunstâncias. É diferente, por exemplo, do medroso ou do covarde. O covarde, diante da situação, ele se afasta, ele foge, ele não quer, ele tem medo. Mas não é essa a expressão do prudente, não é esse o caminhar do prudente. Também, irmãos, não é o mesmo caminhar do preguiçoso, daquele procrastinador. Ele também não é, conquanto que muitas vezes, nas circunstâncias da vida, essa expressão prudência sejam aplicadas àquele que tem medo e seja também aplicada àquele que não quer fazer, que diante da situação corre ou evita os problemas, ou evita o embate de frente com as situações. Isso não é ser prudente, nem de acordo com a palavra de Deus e nem de acordo com o significado da palavra prudente do português. O prudente é aquele que não foge das situações, e o prudente é aquele que aquele que evita os problemas, as situações da vida, porque evitar problemas muitas vezes é inevitável, eles estão aí, e eu posso postergar os problemas, isso não é ser prudente. Mas eu posso também fugir desse problema. Não, eu vou evitar que isso aconteça comigo. Isso também não é ser prudente. Mas o prudente é aquele que antevê situações e se prepara para as situações. Isso é a característica de uma pessoa prudente. Nesse sentido, todo crente tem de ser prudente. Nesse sentido, sim. Porque eu não vou fugir das situações. Porque se for a prudência, for por conta das situações e fugir dos problemas que podem vir, irmãos, Paulo, Silas, Barnabé, que
povo difícil e não era prudente coisa nenhuma. Porque ele sabia lá em Atos capítulo 20, falando dos presbíteros de Éfeso, ele dizia, eu sei o que me espera, eu sei o que me espera daqui adiante, senão cadeias e tribulações é o que me espera. Se Paulo é prudente no sentido que muitas vezes se entende a expressão prudente, Paulo não era prudente. Por que isso, Paulo? Você sabe que isso vai acontecer com você? Você não está sendo prudente, porque o que te espera é cadeias e perseguições, você não está sendo prudente, Paulo. Mas aí Paulo é prudente por quê? Mas em nada, Atos 20, 23, ele fala isso, eu não sei o que me espera em outros lugares, senão cadeias e perseguições, mas ele no verso 24 diz, mas em nada considero minha vida como preciosa, ou seja, ele está preparado para as situações, preparado espiritualmente, porque para expressar, em nada considero a minha vida como preciosa para mim, ele está preparado espiritualmente para enfrentar as situações. Isso é ser prudente. Não é aquele que foge e não é aquele que foge ou que evita, né, os problemas. Porque eles acontecem, eles aparecem, eles estão aí. É prudente, por exemplo, comer alimentos saudáveis, e aí, considerando o termo prudência em sentido filosófico, é considerado prudente o indivíduo que, para não ter câncer, ele evitar, né, pelo menos, não ter câncer, ele coma alimentos saudáveis, né, tente comer alimentos saudáveis. Mas, todavia, isso não é suficiente, porque existem muitas pessoas ao longo da vida, e eu conheci uma, por exemplo, que só comia coisas naturais, mas no curso da vida, infelizmente, faleceu de câncer. Porque nem sempre, mas aí vem outra situação, ela, apesar de ter comido coisas saudáveis para evitar, ela não pôde evitar o câncer. Mas isso não impediu que ela estivesse preparada para enfrentar. Porque aí, tolo seria aquele, eu comi comida saudável a vida toda, mas tive câncer, quer saber, não vou fazer tratamento nenhum. Porque não valeu de nada. Isso é tolice. Isso não é ser prudente, é tolo. Então, a prudência está relacionada a um preparo. E diz o texto que a sabedoria do prudente faz entender seu próprio caminho. Entender seu próprio caminho aqui é saber que as situações da vida, ele não vai fugir, não vai ter como fugir de certos problemas, vai chegar momentos de encruzilhada da vida, mas ele conhecendo a si mesmo e conhecendo a Deus, ele está preparado para enfrentar as situações, os embates e as lutas que vêm, que ele não tem como evitar, faz entender seu próprio caminho. Mas, ao contrário disso, o engano, o tolo, as situações e as tolices da vida, faz ele não se preparar para as circunstâncias que acontecem, e por isso ele é enganado, é falso. As situações que estão presentes não são verdadeiras, mas são falsas. Ele nutre falsas esperanças. Ele não se prepara, mas ele se nutre de falsas esperanças. Ele não está preparado para as coisas que vão acontecer, mas ele vai se nutrindo de falsas esperanças. Auto-engano. Do ponto de vista ainda, citando do ponto de vista filosófico, meramente filosófico, a prudência está relacionada, para alguns, àquilo que aqueles que são contra a ideia de que existam deveres morais de alguém, de um indivíduo para consigo mesmo. Existem pessoas, filósofos e estudiosos do comportamento humano, que dizem que não existem deveres de um indivíduo para consigo mesmo. Eu não tenho o dever de preservar minha própria vida, por exemplo. A hora que eu quiser dar cabo da minha vida, matar, me suicidar, eu posso fazer, porque o corpo é meu, eu sou propriedade dele. Ele é minha propriedade. Eu posso fazer o que eu bem entender com o meu próprio corpo e com a minha própria vida. Não existem deveres morais de um indivíduo para consigo mesmo. Sem entender que se não existir deveres morais de mim para comigo,
Não existe nenhum dever moral de mim para com ninguém. Porque o dever moral que existe de mim para comigo é a condição para todos os demais deveres. Porque quando eu reconheço que eu sou um ser humano e que eu tenho dever para comigo, eu reconheço na outra pessoa que ela também é um ser humano e que eu tenho dever para com ela. Mas existem estudiosos que acham que não existem. Os deveres são apenas meramente deveres prudenciais, segundo esses que discordam da existência de deveres de um indivíduo para consigo mesmo. São deveres prudenciais. E o que seriam esses deveres prudenciais? São deveres que prezam meramente pelo bem-estar. E bem-estar aqui não é prazer, mas bem-estar é, eu não me mato porque ainda é mais vantajoso viver do que morrer. Então eu vou me manter aqui. Eu procuro cuidar do meu corpo porque eu não quero ficar doente. E não são deveres de um indivíduo para consigo mesmo, mas são deveres, eu faço uma coisa para ganhar outra. São deveres prudenciais nesse sentido. Mas não é isso necessariamente que o texto quer dizer, mas significa que eu não tenho domínio sobre as coisas que vão acontecer na minha vida, mas eu preciso estar preparado para toda e qualquer situação. Isso é a prudência em sentido mais estrito da palavra, da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz. Eu não tenho como fugir, mas eu preciso estar preparado. Eu não tenho como fugir de problemas, mas eu preciso estar preparado para eles. O tolo, ele está preparado com falsas esperanças, com falsos argumentos, mas o prudente é aquele que está preparado para a vida e para as situações que vive. Agora vamos aplicar para a nossa vida. Irmãos, como servos de Deus, em primeiro lugar, Deus não nos deu, como disse lá Paulo escrevendo a carta de Timóteo, espírito de covardia. Então, prudente não é um covarde. O prudente, de acordo com a palavra de Deus, não é um covarde, não é um medroso. Ou seja, a gente não tem medo, o crente não pode ter medo dos problemas, das situações da vida. Não pode também fugir deles. Eles aparecem, eles estão aí, eles acontecem. A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo do futuro. A gente não pode ter medo daquilo, nos apegar ao passado de uma forma tão forte que a gente tenha medo de enfrentar os problemas futuros. Há um quadro muito interessante, eu não me lembro agora do nome do pintor, mas o quadro é o seguinte: um homem está em cima de uma pedra e embaixo passa um rio. E a mãe, na pintura, está se levantando um bebê, segurando um bebê para que ele pegue o bebê. Mas em volta está o pai desse homem se afogando. E o pai assim, quase se afogando, e a mãe levantando o bebê, mas provavelmente também não ia conseguir durar por muito tempo, e o homem está segurando e tentando salvar o pai. O que a lição ali quer dizer? O quadro, qual a lição que o quadro quer mostrar para nós? Muitas vezes o homem, no intuito de resgatar o passado, ele perde a esperança de futuro. O bebê representava o futuro. O velho pai representava o passado. Conquanto que o passado fosse importante, mas ele precisava primeiro salvar o futuro, de acordo com a pintura. A pintura nos mostrava que, muitas vezes, as pessoas com medo dele, do futuro, elas querem resgatar e resguardar sempre o passado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Eclesiastes está escrito para nós: não diga que os tempos passados eram melhores do que hoje, porque não é sábio dizer assim. Isso é exortação da palavra de Deus. O tempo passado não é melhor do que o nós vivemos hoje e não será melhor do que o futuro, porque nós pertencemos a Jesus e não importa o futuro que vier, nós vamos para o céu. Então o futuro é melhor para o servo de Deus. Para este mundo não, mas para o servo de Deus o futuro é melhor. Então nós não precisamos ter medo, ao contrário, devemos ter esperança para o futuro. Isso é ser prudente, estar preparado para o que vai acontecer e para que as coisas aconteçam. Não ter medo dos desafios. Isso também reflete para a nossa vida conjugal, familiar, carreira. Muitas coisas na nossa vida ficam empacadas, né, usar o termo mais comum, ficam empacadas na nossa vida
Porque nós temos medo de lidar com as situações, medo de lidar com os problemas, medo de encará-los e resolvê-los. E muitas vezes, irmãos, nós temos medo colocando como um monstro o problema que, na verdade, às vezes é desse tamanhozinho assim. Às vezes a gente acha tudo tão difícil. Não, isso vai ser difícil, isso é difícil, isso é difícil. E às vezes não é difícil nada, irmão. A coisa é desse tamanhozinho e a gente está fazendo um monstro. Os irmãos já viram que quando a gente tem medo, a gente vê monstro em tudo, principalmente criança, né? Criança, então, vê monstro em tudo. Tem uma sombra assim, aí você... Lá na roça, antigamente, era assim também, né? A pessoa olhava assim, o que será que é aquilo? Mas era uma árvore, que estava o vento batia, mas achava que... E muitas outras falam assim, essa casa é mal assombrada, porque um dia passou lá, teve um barulho de vento lá, achava que era mal assombrado. Porque vê problema em tudo, vê problemas grandes, quando na verdade não é dessa forma. O prudente é aquele que se prepara para as situações da vida, para as circunstâncias da vida. O prudente se prepara. O prudente não tem medo, não foge. O prudente não evita, porque tem coisas inevitáveis, tem coisas que não tem como evitar. Mas o prudente é aquele que está preparado, não com falsas esperanças como o tolo, mas pronto para o que der e vier, as situações da vida. Irmãos, a gente não foi chamado como servo de Deus para sermos tolos, isso não. Deus não chamou ninguém para ser tolo, Deus nos chamou para ser sábio. Mas Deus também não chamou ninguém para ser tolo no sentido antagônico da prudência. Deus nos chamou para sermos ousados. O povo de Deus é ousado, irmãos. O povo de Deus não tem medo. Irmãos, esse dia conversando com um pastor, ele falou uma coisa que eu concordei com ele. Sabe aquela coisa que você engole com areia? Difícil de engolir, mas é verdade. Ele falou assim, irmãos, pastor, nós batistas perdemos a ousadia dos servos do passado. E aquilo ali, rapaz, foi uma verdade dura de engolir, viu? Dura de engolir, mas verdadeira. Nós perdemos a ousadia dos homens do passado. Irmãos, mas o fato de engolir uma verdade não significa que a gente precisa melhorar. A gente tem que voltar e falar assim, não, eu não posso, a minha geração, não comigo não. A ousadia do servo de Deus, a ousadia em proclamação da palavra, a ousadia muitas vezes perdida entre nós. Irmãos, é uma coisa preocupante. O consumismo tomou conta das igrejas. A gente perdeu o coração, e eu tenho falado isso, insistido, porque é algo que está muito cheio no nosso coração. Nós perdemos o ardor evangelístico. Quando eu falo nós, as igrejas, perdemos, nós levamos uma ideia de um culto extremamente consumista hoje. Nós estamos extremamente acomodados. Essa é uma realidade. Isso não é ser prudente, isso é ser medroso. Isso não é ser prudente, isso é ser acomodado. Isso não é ser prudente, irmãos, é ser preguiçoso. Nós perdemos isso, e a gente precisa resgatar isso. Resgatar isso. A nossa casa, muitas vezes, tem problemas intermináveis. E às vezes eu digo, não, eu estou sendo prudente, e não vou ficar quieto, não vou resolver. Não, senta e conversa, e ajeita, e resolve. Isso, não conversar não é ser prudente. Não conversar, não resolver, não dialogar, não é ser prudente. Isso é ser covarde, medroso, preguiçoso. Isso não é ser prudente. Prudente é o que se prepara. É aquele que está preparado. Isso não é ser prudente. Nas situações que a vida nos apresenta, como, por exemplo, nós homens temos uma dificuldade de ir no médico. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Nada contra os médicos, eu acho que é preguiça mesmo. Eu preciso confessar. Estou tão ocupado, às vezes, mas hoje vou no médico. Não, estou ótimo, vou tomar um xarope aqui, resolve. Então, como todo brasileiro, mas a gente precisa melhorar.
Tem coisa que precisa melhorar. O primeiro que ia levar a lambada na pregação é o pregador, você sabe disso, né? Mas às vezes, irmão, você sente uma dor, você sabe que aquela dor é diferente, aquela dor é difícil. Você está com medo, mas você não quer nem ir no médico para saber, porque você está com medo até da notícia. E muitas vezes, nós homens, partimos até mais rápido, porque temos medo que vamos ouvir do médico. Isso não é ser prudente, irmão. Isso é ser medroso. Isso não é encarar as situações da vida como elas devem ser encaradas. E nem se alimentar de falsas esperanças. Irmãos, um livro que eu recomendo, quando você tiver tempo para ler, especialmente nós homens, é um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch, é do Tolstói, Lev Tolstói, autor russo. Eu recomendo. Ele conta a narrativa dele tentando se auto-justificar. Ele já era um doente terminal, mas ele não procurava muito tratamento e ele começava a se auto-enganar. É essa a ideia aqui do texto de Provérbios, do tolo que tenta se auto-enganar com falsas esperanças e com falsos preparos. E é um livro que, para quem gosta de se emocionar com as histórias, porque os russos são muito bons nisso, eles envolvem você na história, e é muito bom, e narra muito bem a nossa história como ser humano, principalmente nós homens, que gostamos de nos auto-enganar muitas vezes em relação à nossa saúde. Não, está tudo bem, não, está tudo bem, não estando nada bem, muitas vezes. Irmãos, nós somos os campeões com Deus. Nós somos mais do que vencedores. Eu quero cantar um hino nesse momento encorajador, para nos encorajar a sermos prudentes no sentido da palavra de Deus. 473. A sermos prudentes no sentido da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a não sermos medrosos. É pecado ser medroso. Lá no céu não entrarão medrosos. Lá no livro de Apocalipse está escrito: ficarão de fora os medrosos. Se você encontrar uma onça pintada, vai ser um teste de fé, hein? Brincadeira. São medrosos existenciais. Existenciais. Deus não chamou, irmão, para ser preguiçosos. Ao contrário, irmão, Deus chamou o povo de Deus é um povo trabalhador, irmãos. O povo de Deus não é um povo acomodado, não. O povo de Deus é um povo trabalhador. Um povo que tem a mensagem de transformação desse mundo, irmãos. E isso é ser prudente, preparar-se para a batalha. Preparar-se para a batalha, preparar para avançar, para crescer, para expandir, para resolver. Isso é o povo de Deus. Você pode ficar em pé e cantar comigo? 473. Campeões da peleja sagrada. Nós somos esse povo prudente. Esse povo prudente. Mas preparado, ousados. Eu vou até fazer um cantar hoje com os irmãos. O regente hoje. 578 é qual? Ruge forte. Vamos cantar então também, irmão. Vamos cantar os dois. Vamos lá. Com essa coragem. Campeões da peleja sagrada, o clarim chama a luta aos fiéis. Vamos lá nesta arena bendita, conquistar os celestes lauréis. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. Sim, a luta do bem é suprema, quando somos
sob o comando de Deus. A vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. Seu labor desta causa altaneira tem espinhos que podem ferir. É no céu compensado 1000 vezes pela paz do celeste porvir. Vamos já com Jesus, arvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. E se o mundo atear os seus olhos, eu espinhos com famoso desdém, não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos já com Jesus, arvorando um glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos no bom capitão. 579 agora. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, olhando para Cristo. Isso é ser prudente. Isso aqui é ser prudente de acordo com a palavra de Deus. Não é ser medroso nem fugir dos problemas. Isso aqui é ser prudente de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus cangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. De celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheitar, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os seus obreiros concede unção, olhando
devemos declarar ao Senhor, que devemos e que queremos ser ousados, ó Deus, no entendimento, na pregação, no avanço e na prudência, Senhor. Ó Deus, tira de nós qualquer espírito medroso, preguiçoso, covarde. Mas, ó Deus, enche-nos da ousadia espiritual, do Teu Santo Espírito, ó Deus, para avançar, não para a nossa honra e glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Nos ajude, Senhor, como igreja, a termos esse espírito ousado, prudente e ousado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir por cada irmão nesta noite, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Abençoa-nos, ó Deus. Enche a Tua igreja com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Corações silenciosos, estamos encerrando o nosso culto desta noite.